E aí, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, voltamos, né, para um novo bloco. Vamos relembrar só um pouquinho o bloco anterior, para você não ter perigo de esquecer. No bloco anterior, falamos do inciso 8º. E eu falei lá para vocês que a liberdade de crença, a liberdade de convicção filosófica, convicção política, ela não pode conflitar com a obrigação legal. Ou seja, você tem uma obrigação legal a cumprir, você tem que cumprir. Todavia, se houver esse conflito entre uma crença religiosa, entre uma convicção política ou religiosa, você pode utilizar a chamada escusa de consciência. O que é essa escusa de consciência? É eximir-se de cumprir uma obrigação legal, desde que, presta bem atenção, desde que você cumpra a prestação alternativa. Aí, se você não cumprir essa prestação alternativa e não cumprir essa obrigação legal, vai gerar uma penalidade. Se você não cumprir a obrigação, cumprir a prestação alternativa, tranquilo, escusa de consciência. Agora, tu não cumprir a obrigação legal e não cumprir a prestação alternativa, que vai gerar suspensão dos direitos políticos. E eu falei que essa suspensão dos direitos políticos, ela está disciplinada em 2 dispositivos. O primeiro, na Lei 82/39, que regulamenta o serviço militar obrigatório, e no artigo 438 do Código de Processo Penal. Apesar disso, até falei para vocês, apesar de alguns autores, não é, falarem que é perda de direitos políticos, eu disse para vocês, cuidado, porque nós temos 2 dispositivos legais que determinam que é caso de suspensão e não de perda, que é, mais uma vez, a Lei 82/39/91 e o artigo 438 do Código de Processo Penal. O que a gente vai fazer agora? Vamos iniciar com o inciso 9º. Inciso 9º é simples, né? Quando cai em prova, é uma coisa muito simples. Ele diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E ele diz que essa liberdade de expressão independe de censura. Veja que ele diz que depende, ele diz que independe de censura. Então, diante desse dispositivo, que pode vir pedir em prova, que pode cair em prova para vocês? Aquela pergunta clichê. No Brasil existe censura? Qual a resposta de vocês? Não. Não, porque o próprio dispositivo já diz, que eu posso exercer essa atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. Então, para eu exercer tudo isso aqui, eu não necessito de censura. Aí você pode perguntar, poxa, Emanuel, não está bem amarrado isso não. Me dá um novo exemplo para que eu entenda realmente que não cabe censura no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para o artigo 220. Deixa eu apagar logo aqui, para a gente ir lá para o artigo 220. Olha o que o artigo 220 diz. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo. Tem um filho da mãe aqui, passando aqui, direto aqui, o cameraman, Olha, eu não sei não. Sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Aí o parágrafo 2º, ele diz o que a gente queria ouvir. É vedada, ou seja, é proibida toda e qualquer censura
seja de natureza política, ideológica e artística. Então o dispositivo é claro, não é, em proibir a censura, tá? Então, o parágrafo 2º é claro, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas, Emanuel, eu fui para o cinema e estava lá o seguinte, ó, cara, estava lá. Eu fui assistir aquele filme, Emanuel, com minha namorada, que eu queria, né, ver o esquema lá. 50 tons de cinza, Emanuel. Fui lá assistir esse filminho com minha namorada lá, com minha esposa. E, Emanuel, cheguei lá, estava lá, ó, censura 16 anos. Censura 16 anos. Ora, Emanuel, censura 16 anos. E aí, como tu me explica? Você acabou de dizer que não existe censura no Brasil e eu fui assistir 50 tons de cinza e estava lá, censura 16 anos. Pessoal, muito cuidado para a gente não confundir dois institutos. Censura com outro instituto chamado de recomendação. Então veja, uma coisa é censura, outra coisa é recomendação. Eu não posso confundir censura com recomendação. Vamos lá ver aonde a gente pode observar isso. Aqui, ó, no parágrafo 3º. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem. Veja aqui, ó, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários que sua apresentação se mostra inadequada. Então, naquele caso do cinema, não era para vir a palavra censura, era para vir filme não recomendado para menores de 18 anos. Filme não recomendado para menores de 16 anos, tá? Então, eu não posso colocar censura. Eu tenho que colocar recomendação, tá certo? E pra gente, ó, ficar bem gravado isso aí, bem concretizado, eu tenho dois julgados para a gente trabalhar aqui, para a gente observar que não existe censura no Brasil. O primeiro julgado, pessoal, é a DI, não é? 4451, a Lei Eleitoral sobre o Humor. Não lembro se foi 2010 ou 2012, mas acho que foi 2012, que veio uma lei, não é? Provada pelo Congresso Nacional, que durante as campanhas políticas, os humoristas não poderiam tirar sarro dos deputados. Ou seja, fazer humor em cima de deputado, em cima de senador, em cima de qualquer candidato, não é? Então, a lei proibia, não é, o humor, sacanear humoristicamente qualquer candidato político. Ora, essa lei foi chamada de Lei Eleitoral sobre o Humor. Aí ela foi, não é? Analisada pela DI 4451. E essa ação direta de constitucionalidade, que foi analisada lá no STF, o STF disse: essa lei aqui é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Baseou em quê? Justamente em dois dispositivos importantes. No inciso 9, não é? No inciso 9, deixa eu pegar aqui de novo. No inciso 9, que fala, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Baseou-se nesse inciso 9, como também no inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato. Então o STF disse, ó, é livre a manifestação do pensamento, veda-se o anonimato, e no Brasil
é livre a expressão da atividade artística e não pode haver censura. Então, essa lei que criava a lei que proibia o humor durante as campanhas eleitorais, ela foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque foi considerada uma lei de censura, uma lei que censurava a manifestação artística. Outro exemplo, deixa eu apagar logo aqui para ficar mais fácil para a gente. Outro exemplo da questão que no Brasil é proibida a censura, está também uma ADI. Isso aqui é nova, viu, pessoal? Novíssima, que é a ADI 4815, né? Sobre as chamadas biografias não autorizadas. Sabe o que foi isso aí? A biografia do rei. Que rei? O rei Roberto Carlos. Né? Então, o jornalista fez a biografia de Roberto Carlos e não solicitou a autorização dele. O que foi que o Roberto Carlos fez? Entrou com a ação dizendo, não pode. Ele teria que, para fazer a minha biografia, solicitar minha autorização. Invadiu minha privacidade. Foi que o STF disse, Roberto Carlos, tu és uma pessoa pública. Quando se trata de pessoas públicas, não há necessidade, não existe a necessidade de se pedir autorização para se fazer uma biografia sobre aquela pessoa. Por quê? Porque pessoa pública, pessoal, todo mundo quer saber sobre a pessoa pública. Todo mundo tem interesse de saber o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa come, a história de vida daquela pessoa. Então o STF foi perfeito, é pessoa pública, eu não preciso pedir autorização. Obviamente, se dentro dessa biografia eu te ofender, cabe a você, que foi ofendido, entrar com a ação contra aquela ofensa, mas não impedir a biografia, tá certo? Então, hoje, segundo o STF, isso já foi questão de prova agora há pouco, viu? A CESP, por isso que eu adoro o CESP, vocês sabem que eu adoro o CESP por conta que CESP é atualizadíssima e as questões são muito bem interessantes, não é? Então a CESP chegou lá e disse, em prova, se eu não me engano, foi para analista do STJ essa prova, e falou justamente sobre esse tema, biografias não autorizadas. Então, cuidado. O entendimento do STF sobre esse assunto é dizer que pode haver, sim, você escrever sobre o indivíduo, fazer a biografia do indivíduo e não necessita de autorização. Tranquilo? Meus amigos, para a gente encerrar esse assunto, não é? De censura, só um adendo. Preste atenção. Lembre-se que aqui a gente não está tratando de direitos absolutos. Não estamos tratando de direitos absolutos. Nós estamos tratando de direitos relativos. Então não posso dizer jamais que no Brasil, em nenhuma hipótese, cabe a censura. Não posso dizer isso. Eu tenho que dizer, no Brasil não existe censura. Mas pode haver exceções? Pode. Então presta atenção. Se vier a questão de prova, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística no Brasil. Tá certo? Tá. Corretíssimo. Não é? Porque aqui no Brasil não existe censura. Agora, se cair a seguinte pergunta, em nenhuma hipótese cabe censura no Brasil, estaria errado. Não é? Um bom exemplo que eu gosto de dar, existia uma banda, né? Planet Hemp. E essa banda fazia apologia, algumas músicas dela, faziam apologia à maconha. E várias músicas dessa banda foram censuradas por conta da apologia à maconha. Porque a ideia qual é? Eu não posso utilizar um direito como escudo protetivo de uma prática ilícita. Sendo assim, não é?
foi considerada muitas músicas dessa banda com, não é, por fazer apologia à maconha, essas músicas foram censuradas. Agora, não cabe, presta atenção, em regra, censura. Mas, obviamente, se eu utilizar de forma ilícita a minha manifestação artística, científica ou política, obviamente vai haver a censura. Tranquilo? Então, em relação à censura, não é? Terminamos. Meus queridos, a gente vai iniciar agora o inciso 10. Eu diria para vocês, você que vai fazer Polícia Civil, você que vai fazer Polícia Federal, você que vai fazer Polícia Militar, você que vai fazer agente penitenciário, você que vai fazer Polícia Rodoviária Federal, esse assunto despenca em concurso. Despenca. Ah, Emanuel, então quem vai fazer tribunais? Quem vai fazer INSS? Não cai? Claro que cai. Agora, de uma forma mais leve, tá? O dispositivo cai em prova. Se eu pegar as provas de CESP, sempre vão estar esses dispositivos. Mas de uma forma mais branda, né? Mais fácil de você interpretar. Agora, a turma da polícia tem que ter um aprofundamento nesses dispositivos aqui, que é o 10, 11 e o 12. Manuel, a gente vai aprofundar isso? Claro que vai. Então, você que está estudando para esses cargos do qual eu falei, a gente vai detonar isso aqui, cara. A gente vai esmiuçar, não é? O inciso 10, 11 e 12, para que você não perca uma questão de prova. E principalmente quando essa banca for CESP. Beleza? Então vamos lá. Vamos analisar aqui bonitinho, direitinho, sem nenhum problema. Então veja. O inciso 10, ele fala o seguinte, ó. São invioláveis. Então a primeira ideia é da inviolabilidade. Não é? Então, quando eu digo inviolabilidade, são invioláveis, eu estou dizendo que a Constituição protege esses direitos que eu vou falar contra a violação. Então, são invioláveis o quê? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, o que é inviolável? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Na verdade, intimidade, vida privada, honra e imagem são espécies do gênero direito à privacidade. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, vamos lá conceituar o que é intimidade, vida privada, honra e imagem. E depois a gente vai jogar isso aqui, tá certo? Vamos jogar isso aqui dentro das questões que possivelmente caem em prova, tá? Então vamos lá. Bem, primeiro a ser analisado, direito à intimidade. Ó, direito à intimidade, a gente pode dizer que é um núcleo mais restrito, né? Até está errado aqui, restrito, mas entenda como restrito. Núcleo mais restrito do direito à privacidade, à intimidade. Veja só, por que intimidade é o núcleo mais restrito do direito à privacidade? Sabe por quê? Porque ele compreende as relações mais íntimas e pessoais do indivíduo. Ora, é aquele segredo que eu tenho. É aquele segredo que só pertence a mim e a mais ninguém. A gente poderia dizer, de uma forma bem filosófica, é minha relação comigo mesmo, de eu a eu, ou de
de mim para mim, não é? Ó, é quando, vamos dar um exemplo aqui, é quando a menina de 15 anos, né, as adolescentes gostam muito de fazer o quê? Diário. Então eu não posso mexer naquele diário. Por quê? Porque aquele diário ali é o direito à intimidade dela, são os seus segredos que só pertencem a ela. Preste atenção numa coisa. Também é direito à intimidade, pessoal. Você que é homem e você se sente constrangido em algumas situações pela sua namorada, pela sua esposa, pela sua noiva. Sabe de que esse constrangimento? Você fica constrangido? Olha aqui, ó. Celular. Você deixa o celular na mesa, aí vem tua namorada, tua noiva, tua esposa. Ah, ele deixou o celular de bobeira. Vamos ver o que ele tem no Zap. Vamos ver as mensagens que ele tem no Zap. Ou então ela vai lá no teu Facebook, entra no teu Face. Pessoal, isso é direito à intimidade. Não pode, cara, não pode. Não deixe, porque não pode. Porque ela está ferindo a tua intimidade, a tua privacidade. Emanuel, e se ela fizer isso? Tem alguma consequência? Claro que sim. Se eu digo que na primeira parte do dispositivo, se eu digo que o que existe é a inviolabilidade, se eu digo que existe a inviolabilidade, aqui ó, são invioláveis, né? São invioláveis. Ora, havendo a violação, ó aqui ó, indenização por danos materiais ou morais. Ou seja, se tua esposa, se tua noiva, se tua namorada pegar no teu telefone, invadir teu Facebook, o que é que você faz? Processa. Baseado em quê? Invasão do meu direito à intimidade, invasão ao gênero, direito à privacidade. Tenha medo não. Meta bronca, você não está estudando? Meta bronca. Só assim ela não mexe mais. Por que ela não vai mexer mais? Porque ela vai entender que você tem direito à intimidade. Vamos lá. Preste atenção, ó. Direito à intimidade. O que é o direito à intimidade? Vejam, direito à intimidade é o núcleo mais restrito do direito à privacidade. Então veja, ele não é amplo. Ele já começa dizendo que é algo restrito. Núcleo mais restrito do direito à privacidade. A intimidade compreende as relações e opções mais íntimas e pessoais do indivíduo. Pessoal, quando ele diz que é o núcleo mais restrito, ou seja, né, a intimidade é o direito menos amplo do que todos, tá? Por quê? Porque na intimidade é aquela relação comigo mesmo. É aquela relação de Emanuel para Emanuel, tá certo? Ou seja, são aquelas relações de segredo, da minha vida secreta, que eu não quero que ninguém saiba. Então vejam, quando uma menina de 15 anos, é muito comum, né, escreve aquele diáriozinho dela, dizendo, né, o que ela fez, o que ela está fazendo, a vida dela, ela escreve para ela. E mais ninguém. Não é? E aquela historinha que ela tá, por isso que tem, ó, a fechadurazinha, né, a chave, né, que é interessante que muitas, né, não sei se ainda é, mas há um tempo atrás, né, quando eu era adolescente, um bom tempo, na verdade, as meninas colocavam aquela chavezinha na corrente, não é? Para ninguém abrir. Por quê? Porque aquela história que está dentro do diário, ela quer ocultar, ela quer deixar oculta de qualquer pessoa.
tá certo? Não é? É a sua vida secreta, aquilo são os seus segredos. É interessante, sabe o que é, pessoal? Muito interessante que a gente pode colocar nessa relação é o teu celular. O teu celular, o teu Facebook, né? Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, vocês homens, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quando você deixa o teu celular, não é? Na mesa, o que muitas vezes acontece? Tua namorada, tua esposa, tua noiva chega e diz, peguei o celular dele, vamos ver o que ele tem, vamos ver as mensagens dele no WhatsApp, vamos ler as mensagens dele no Messenger, no Facebook. Pessoal, pode? Pode não. Pode não, porque o meu telefone é minha relação de intimidade. Só eu uso, só eu observo. Os segredos que tem aqui nele, que tem no teu celular, pertencem a você. E esses segredos você não quer compartilhar. Por isso se chama direito à intimidade. Tá? Mas, Manuel, minha esposa mete a mão no meu celular e vê, bicho, o que é que eu faço? Simples. Inciso 10. Lá no inciso 10 diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem. E havendo a violação, cabe o quê? Uma indenização por danos morais e materiais. O que é que você vai fazer? Processe-a, né? Processe ela, não é? Então, mexeu no teu celular, processe, não tenha medo não, cara. Processe, né? Não está estudando, né? Está estudando, não está observando o que é o direito? A hora de praticar, não é? A teoria é agora, né? É agora, tá certo? Então, vamos lá. Então, isso é o direito à intimidade. Bora lá. Então, qual seria outro direito? Direito à vida privada. O que eu entendo como direito à vida privada? A vida privada é mais abrangente, ou seja, mais abrangente em relação ao quê? Em relação ao direito à intimidade. Então, enquanto o direito à intimidade é restrito, a gente pode dizer que essa vida privada é mais ampla. Então, essa vida privada contém a intimidade, pois abarca as relações pessoais, familiares, negociais ou afetivas do indivíduo. Veja, a vida privada é a minha relação com meu pai, com minha mãe, as minhas relações familiares. A minha vida privada é, na verdade, a minha relação dentro do emprego, dentro do trabalho. Então, por exemplo, quando eu estou na sala de aula, eu deixo lá meu computador, não pode o aluno chegar e dizer, rapaz, eu vou entrar no computador de Emanuel para ver se ele tem prova, se ele tem slide, se ele tem conteúdo para me favorecer numa possível prova. Pode fazer isso? Claro que não. Computador na sala de aula é minha vida privada, é minha relação de trabalho com os meus alunos. Então, não pode haver essa violação. O aluno, obviamente, ele tem que pedir a permissão, tá certo? Então, vejam. Então, essa relação inclui os momentos de lazer, seus hábitos, dados pessoais, como bancários e fiscais, que a gente vai ver, não é? A gente vai trabalhar isso, né? A inviolabilidade dos dados bancários e fiscais e, consequentemente, a sua violação. A gente vai ver quem pode violar, não é? Porque, mais uma vez, lembre-se, quando eu digo quando o dispositivo diz que é inviolável, a gente não pode considerar isso como absoluto, e sim como norma relativa, ou seja, a priori a regra é da inviolabilidade, mas havendo atos ilícitos praticados durante o exercício do meu direito à privacidade, obviamente vai haver a violação, tá? Então, nota-se que a tutela à vida privada não busca proteger segredos ou particularidades confidenciais como direito à intimidade, mas, não é? Ele busca apenas, né, abarcar relações pessoais, familiares, negociais ou afetivas.
As particularidades confidenciais deixa-se a cargo do direito à intimidade, tá? Então vamos lá. Honra. A honra é o bem imaterial, ou seja, que eu não posso, não é? Não dá para a gente pegar, não é? É algo abstrato, não é? Por isso que é imaterial. Conectada ao valor moral do indivíduo, podendo ser compreendida como a reputação. Então vejam, quando a gente fala reputação, bom nome, boa fama, lembrar que, vocês que estão estudando aí direito penal, lembrar que a honra pode ser objetiva e a honra pode ser subjetiva, tá? Então tudo isso aí em direito penal, né? Constante ali daqueles dispositivos, né? Do artigo 138, artigo 138, artigo 139 e artigo 140 do Código Penal, né? Que fala sobre calúnia, difamação e injúria, né? Então a calúnia e a difamação estariam presentes na honra objetiva e a injúria estaria presente na honra subjetiva, tá certo? Então, a honra é um bem material conectado ao valor moral do indivíduo, podendo ser compreendida como a reputação, o bom nome e a boa fama que o sujeito goza na vida em sociedade, bem como o sentimento próprio de estima e dignidade. É um somatório dos predicados que individualizam a pessoa física e criam o orgulho e o amor por si mesmo, a chamada autoestima, né? E sua identidade com o meio social. Então isso é honra. Por isso que existem os crimes contra honras previstos no Código Penal. Por quê? Porque te ofendi a tua honra objetiva, eu ofendi a tua honra subjetiva, é crime. É um crime contra a honra, podendo ser uma calúnia, podendo ser uma difamação, ou até podendo ser uma injúria. Manuel, só um exemplo aí, Emanuel, para a gente fechar isso aqui. Por exemplo, quando eu chamo de amarelo nojento, você de cabra safado, você começa a xingar a tua pessoa, não é? De forma ofensiva, não é? Ó, seu puto, não é? Seu cabra safado. Isso é injúria, porque ofendeu a tua honra subjetiva, tá? E quando eu utilizo esses argumentos que eu utilizei, essas ofensas, e espalho para outras pessoas, ou seja, no teu meio social, isso vai ferir a tua honra objetiva, tá certo? Então, honra subjetiva está ligada à dignidade, ao decoro do indivíduo, não é? E a honra objetiva não, está ligada mais à pessoa no meio social, tá certo? Então, só faltou só uma coisa, direito à imagem, que a gente vê no próximo bloco. Valeu?